Voltamos a apresentar programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM. Bom dia, ouvintes da Rádio Planeta Diário. Voltamos aqui com o programa Planeta Verde. Hoje contamos aí com a presença Lincoln Delgado, que está falando, Flávio Mourão, da Vale Verde, que é arquiteto urbanista, Fernando Delgado, do Grupo Consciência Ecológica, o Jefferson do Instituto Eco Solidário, até presidente do Eco Solidário. Temos o Leonardo Magno, do Instituto Eco Solidário também, o João do Espírito Santo, que é da Companhia de Rafting lá de São Luís, Paraitinga. O espírito dele é tão santo que ele ajudou muito, né? Nesse período da enchente em São Luís, Paraitinga. O João, a Companhia de Rafting, não só como as outras empresas, né? Que atuam esporte e turismo lá em São Luís, auxiliaram muito, né? O João foi até congratulado com uma condecoração na Revap, né, pelos serviços prestados em São Luís Paraitinga na semana passada. Seria interessante depois o João dar aqui uma fala para dizer como estão as tarefas lá de reconstrução, né? Numa segunda parte aqui a gente com certeza vai vamos abrir para isso. E temos também o Dirceu aqui, do IEPA, famoso Dirceu da Abelha, né? Mas antes de mais nada, Lincoln, eu queria quebrar um pouquinho, porque só para... Ontem eu fui no jogo do São José, desculpa mudar de pato para ganso, mas a nossa águia ganhou ontem de 4-1. E ontem fazia tempo que eu nem no campo de futebol, foi até emocionante. Eu acho que lá tá tendo planejamento, viu? Mas a gente estava falando aqui da questão da nova lei de zoneamento e o Flávio estava falando. Flávio, eu queria até provocar essa questão do transporte, que você disse que não dá para planejar a cidade sem ter um plano diretor de transporte, né? Todas as grandes cidades que conseguiram reverter a sua degradação, todas elas, por exemplo, Curitiba é um exemplo, Bogotá recentemente, né? Quer dizer, a gente está falando, não é falando de Paris, Milão, Nova York, não, estamos falando de cidades, Brasil, Colômbia, cidades também de terceiro mundo, por assim dizer, e que é revolucionário. Por exemplo, lá 3 prefeitos seguidos encararam de frente essa questão do transporte público, fizeram lá 300 quilômetros de ciclovia, avenidas exclusivas para ônibus confortáveis, ônibus mais rápidos. O sujeito, por exemplo, sai da empresa dele, chega antes com o patrão em casa, o patrão de carro, ele chega antes que o patrão pegando um ônibus. Então, ou seja, revolucionaram a cidade. Nos anos 80, 90, 80% da população gostaria de sair de Bogotá, uma cidade violenta, degradada. Hoje não. Hoje o mesmo número de pessoas querem permanecer em Bogotá e criar seus filhos em Bogotá. Tudo isso veio através do quê? De uma mudança de planejamento, uma mudança com foco no transporte público. E fizeram umas coisas interessantes, por exemplo, nas estações dos ônibus, tem bibliotecas, tem lugares de encontro, onde a pessoa é o seguinte, sai do trabalho, faz ali seu happy hour, pega um seu livro, pega o seu jornal, vai para casa. Então, ou seja, mudou toda a estima de toda uma cidade através de um planejamento. A gente não vê, por exemplo, uma cidade como São José dos Campos com tantos institutos aí que planejamos aviões, planejamos foguetes, planejamos satélite e não conseguimos planejar o dia a dia da cidade. Quer dizer, um ônibus eficiente, uma ciclovia, é um contrassenso. Planejamos o mundo, sabe por quê? Porque o CPTEC-INPE, por exemplo, ele orienta países, né? O que deve fazer a defesa civil, etc. Quer dizer, nós planejamos, vamos dizer, boa parte do mundo nesse sentido de previsão de tempo e isso e aquilo, monitoramento de corte de floresta e tudo mais. Mas ninguém usa esse pessoal, ninguém chama, ninguém consulta, ninguém, afinal de contas, os convoca. Então, exatamente. O modelo que principalmente a Colômbia usou, que seria para a gente não ficar aqui usando o primeiro mundo, né? Porque ficar falando em Paris parece uma distante, uma realidade muito distante, né? Citar outros países que são mais respeitosos. O que a grande postura é que o governo, tanto o governo municipal quanto estadual, resolveram tratar, né, a população com dignidade. Então não foi só o transporte. Primeiro foi um transporte de qualidade. Tem até teleférico chegando em regiões de difícil acesso, onde o ônibus ou o metrô não consegue chegar, tem um teleférico que chega. E eles criaram essas praças culturais, né, que algumas têm creches, outras têm bibliotecas, e
isso traz uma outra qualidade. Não é só transportar as pessoas, mas é permitir uma mobilidade e com qualidade. E é algo que nós somos omissos, né? São José hoje planeja para automóvel. É inconcebível. Nós estamos fazendo coisa que foi feita na década de 30 em São Paulo e não deu certo. Nós estamos copiando os erros do Maluf, da década de 70. Né? Abrindo avenidas por avenidas. Nós estamos destruindo o nosso ramal de trem que liga São José a Jacareí para fazer avenida. E quando a gente tem que realmente... Não raro entubando o rio, né? Ou entubando o rio. Nós não estamos respeitando nada. Nós já temos, felizmente, dentro desse problema, nós temos algumas questões pontuais, só que não bastam boas questões pontuais. Nós temos a questão da preservação de área verde agora em terrenos, nós temos a questão do resíduo da construção civil, que são coisas muito boas, a calçada segura, mas isso aí tem que estar integrado dentro de um sistema, né? O planejamento é um processo e é um sistema, é dinâmico, por isso que é processo. Claro. Né? Ele é dinâmico. Agora, existem regras que têm que ser estáveis nesse planejamento para serem ponderadas na hora das alterações. Agora, elas não podem ser alteradas porque o vereador recebeu pressão do amigo ali que abriu um negocinho, só que aquele negocinho que ele quer abrir possibilita um monte de outras coisas, né? Um exemplo bem simples, a Vila Ema foi congelada porque não queria se aumentar o trânsito, porque o trânsito era problemático. A única coisa que não pode se fazer hoje na Vila Ema é residência, é habitação. Eu posso fazer hotel, posso fazer escritórios de grande porte, comércios de grande porte, que traz um trânsito enorme, que a lei estava prevendo. E ela não tem estrutura viária para receber. E os vereadores aprovaram isso, a prefeitura sancionou de modo irresponsável, porque sem uma visão técnica, não é uma questão, eu tenho uma necessidade, tudo bem, por que as pessoas têm que procurar um profissional em cada área? Na área, por exemplo, da construção, tem que procurar um profissional porque eu tenho uma necessidade. Agora, essa necessidade tem que ser traduzida tecnicamente. Aí eu faço um projeto principal e dimensiono em cima desse projeto principal os projetos complementares. A lei do zoneamento é um desses projetos complementares. Então eu tenho que ter um projeto principal muito bem elaborado, muito bem definido, regulamentado, para eu poder dimensionar. É a mesma coisa que eu fazer instalação hidráulica sem saber o que eu quero com aquilo. Não dimensionar a instalação elétrica, eu vou fazendo gambiarras. Então, o que está acontecendo com a nossa legislação? É um monte de gambiarrazinhas. O Flávio, veja que ela até começa com uma certa estrutura, como a proposta da prefeitura. Eu não dou 6 meses para ela já estar desfigurada. O Flávio, na verdade, o que o Flávio está falando aqui de maneira complexa, de maneira profunda, não é incompetente, pode ser resumido no seguinte: o planejamento não pode ser episódico. 5 anos, 4 anos, 3 em 3 anos. O planejamento ele tem que ser diário, quer dizer, é preciso que tenha um grupo de pensante, não é? É preciso que tenha um instituto de planejamento urbano, é necessário, é indispensável para poder pensar a cidade de maneira constante. Você veja o que aconteceu em São José, é para não acreditar. Nós ficamos, por falta de planejamento, nós ficamos com a Zona Norte ilhada, está ainda, e vou dizer uma coisa para você, a Via Norte é um bypass, né? Bypass, para explicar bem para a população, é o seguinte: quando você tem uma crise cardíaca, não é? Então entope uma veia, o que acontece? Como é que chama essa operação aí que se faz? Ponte Safena. Então faz um desvio, que aquela parte está morta, e aí o sangue continua. Quer dizer, é um bypass. E só vai jogar o problema no outro ponto. Claro, e não está dentro de um planejamento, não é? Quer dizer, nós ficamos com a Zona Norte absolutamente ilhada, nós ficamos com a Zona Leste, está ilhada. Não esteve, né?